Fala, meu amigo fornecedor de casamento, fornecedora de casamento, meu amigo que trabalha dentro do mercado de eventos. Eu quero que você hoje conheça um termo que me ajudou muito no processo de melhorar minhas técnicas de venda, melhorou muito na minha empresa, quando eu quis transformar um pouco mais meu negócio com receitas previsíveis. Então hoje o tema é cadência de vendas, fluxo de cadência. Cadência nada mais é do que uma sequência de abordagens que você deve fazer com o teu cliente para melhorar ainda mais a taxa de conversão no fechamento de um contrato. Eu quero explicar para você com mais clareza sobre o que significa essa cadência, por que você deveria saber como transformar isso dentro do teu negócio em uma grande máquina de captação de novos clientes, de nutrição de clientes e conversão de vendas. Isso é um ponto muito importante e relevante para as empresas que querem se manter no mercado de forma a crescer o seu faturamento, a crescer as suas vendas, a crescer a sua jornada de captação de novos clientes. Eu me lembro muito bem que no começo da minha vida empreendedora, o meu desafio era acordar de manhã, planejar meu dia. Eu achava que planejamento era o que eu tenho que fazer, quantos clientes eu tenho e simplesmente sair ligando para todos os clientes. E quando eu falo sair ligando para todos os clientes, era seja o que Deus quiser. Eu pegava uma lista de telefones de clientes, possíveis prospecções que eu tinha e simplesmente eu saía ligando. E no dia seguinte o que eu fazia? Ligava de novo. Até que um dia eu conheci uma empresa, conheci também alguns livros que comentavam sobre cadência, fluxo de cadência. E eu comecei a descobrir que para você fechar um contrato, você tem que construir uma sequência de abordagens com o seu cliente. Para pensar comigo um pouco nisso. Hoje em dia, os noivos que chegam até você, muitos deles chegam através do Instagram, alguns outros chegam através do WhatsApp, muitos clientes você recebe uma indicação, provavelmente começa através de um telefonema, alguns, por que não, também começam numa jornada presencial. A minha pergunta aqui é, você já parou para pensar que se você melhorar esse fluxo de pontos de contato com seus clientes, as suas vendas podem melhorar? A sua conversão de venda pode aumentar? E aqui vai um dado importante, porque nada disso aqui é uma teoria pelo simples fato de eu querer passar conhecimento para vocês simplesmente não usarem. 23% de incremento nas vendas é o que acontece quando você coloca uma cadência de vendas de forma a alinhar as expectativas entre o seu vendedor e o teu cliente. Ou seja, a cada 4 clientes que você tem 25% mais de chance de fechar com eles, ou seja, com uma pessoa, se você tiver um fluxo bem estruturado. Eu vou explicar com calma para vocês aqui, e eu vou trazer 5 dicas para vocês, por que vocês devem estruturar uma cadência dentro da empresa de vocês. Mas o ponto importante aqui é que quanto menos organização vocês têm no ponto de contato, mais possibilidades de perder um cliente vocês têm. Vou trazer 2 dados para vocês aqui importantes. Imagina que uma análise que foi feita por uma empresa que eu sigo, eu vou colocar a descrição depois aqui da onde eu peguei essa fonte, mas eles trouxeram a seguinte informação, que todas as empresas, todos os vendedores desistem de uma venda, ou melhor, 32% dos vendedores pesquisados desistem da venda até o 4º ponto de contato, até a 4ª tentativa de contato. Ou seja, você tentou falar com o cliente 1, 2, 3, 4 vezes. Na 4ª vez, você simplesmente para de querer conversar. Imagina que você desistiu desse cliente por algum motivo. Você conversou com ele, ele te deu pouca atenção, ou te respondeu, vou pensar, ou por algum motivo, na 4ª vez que você falou com ele, você simplesmente abandona esse cliente e fala, não, ele não vai fechar comigo, eu não quero mais fechar com ele. 32% dos vendedores afirmaram que desistem do cliente até a 4ª conexão com ele, até o 4º ponto de contato. Aí um segundo dado trouxe a seguinte informação, que 85% dos ganhos entre um vendedor e um cliente, ou seja, das vendas ganhas, das vendas convertidas, 85% delas acontecem após o 6º ponto de contato. Ou seja, 32% dos vendedores desistem dos clientes até a 4ª conexão com eles. Mas o que eles não sabem é que se eles tivessem tentado 2 vezes mais, ou seja, se eles tivessem tentado mandar um e-mail,
um WhatsApp, uma ligação de conexão, uma mala direta que seja com uma carta via correio, por mais 2 vezes, eles teriam 85% mais de chance de conversão de venda. Porque assim, um cliente geralmente demora até 6 contatos para começar a ganhar o valor, começar a ganhar a credibilidade que ele precisa para começar a conversar com você com mais propriedade na conversão da venda. Qual que é a moral da história aqui? Você precisa entender que não dá para ficar na sorte. É importante você estruturar esse fluxo de atenção, esse fluxo de pontos de contato com seus clientes, porque uma vez que você entende qual é o fluxo, qual é a cadência que mais funciona para você, você pode replicar isso ao longo do tempo e simplesmente ir potencializando sua taxa de conversão. E aqui vale um exemplo. Uma cadência significa qual que é a primeira forma de contato com o teu cliente? Vamos pôr que aqui é o WhatsApp. Qual que é a segunda que você acha mais estratégica? Fernando, do WhatsApp eu trago ele para uma ligação. De uma ligação eu faço um pré-venda e trago ele para uma videochamada. Da videochamada eu convido ele para tomar um café presencialmente comigo. Nesse meio do caminho eu disparo um e-mail para ele, eu disparo um WhatsApp para ele com uma nutrição, uma informação que vai ganhar um pouco mais a atenção dele. Nada de venda ainda. Até que do quinto para o sexto processo do fluxo dessa cadência, eu vou começando a apresentar a proposta de valor e lá no último eu faço uma grande apresentação, uma grande abordagem para a conversão da venda. Então, vamos supor que o meu fluxo aqui, minha cadência, ela demore 8 pontos de contato. Uma vez que você tem essa estrutura feita, uma vez que você conseguiu analisar que para o teu negócio, para a tua empresa, esse fluxo ele funcionou, você precisa estruturar ele, ou seja, para cada ponto de contato, qual é o texto que você vai mandar por e-mail ou WhatsApp? Quando você ligar para o cliente, em termos o primeiro contato, eu sempre sugiro vocês fazerem pré-venda, vocês já escutaram isso em algum vídeo meu, qual é o script de pré-venda que você vai executar, ou seja, quais são as perguntas qualificadoras que você vai fazer nesse primeiro contato. Quando você for apresentar a proposta, quais são as técnicas, quais são os gatilhos mentais, qual é o script de venda que você vai aplicar nesse momento de fazer a conversão de venda. E toda essa cadência, ela passa a ser uma cadência onde os pontos de contato estão bem definidos, os dias e quanto tempo vai durar essa jornada que você vai vender para o cliente, pode demorar 5, 10, 15 dias e principalmente para cada uma das jornadas, você precisa parar para pensar o que você deveria fazer isso com cada uma. Imagina que os noivos, eles estão em várias jornadas de compra. E eu tenho certeza absoluta que a maioria dos fornecedores de casamento não se organiza no processo de venda. Tanto é que em vários momentos aqui do meu canal, pessoas me perguntam, Fernando, eu devo mandar o orçamento sem nem conversar com o cliente? Imagina só essa frase, quando você simplesmente, uma noiva chega até você e pede o seu orçamento, você nunca falou com ela, ela chegou para você, um ponto de contato, você pega e manda o orçamento para ela, segundo ponto de contato. Isso não é nenhuma cadência, você simplesmente está desesperado para converter um cliente, para converter uma venda. E isso, para mim, passa uma certa descredibilidade no mercado. Inclusive, vamos falar aqui de ticket médio. Quanto mais alto é o teu preço, quanto mais valorizado é o teu produto ou serviço, mais tempo na jornada você deveria ter para construir uma relação com essa noiva, com esse noivo, de confiança, de credibilidade, de status. Nessa cadência de um ticket médio mais alto, minha sugestão é que você se desafie a ter vários pontos de nutrição. O que é nutrição? Você passar informações relevantes do que você sabe para essa noiva que tem interesse em conversar com você. E aqui eu vou dar 5 dicas que eu comentei com vocês para que essa cadência na sua jornada de conversão de venda com mais noivos, ela aconteça. A primeira dica aqui é, entenda que os pontos de contato eles são e-mail, WhatsApp, Instagram, TikTok, rede social em geral. Você pode trabalhar com telefone ou reunião presencial. Então, estruture esse fluxo, estruture essa cadência dentro do teu negócio, estruturando ele exatamente com esses pontos de comunicação, com essas ferramentas, com essas abordagens de comunicação. É importante que você absorva, é importante que você utilize todas elas dentro do seu processo. Essa é a primeira dica. Não adianta você pensar do WhatsApp caminhar já
do WhatsApp caminhar para uma proposta de venda e converter. É importante que você entenda que isso pode funcionar uma ou duas vezes. Isso pode criar uma falsa sensação de que funcione, mas não. Você precisa se desafiar a estruturar uma cadência cada vez maior para o teu negócio. O segundo ponto é personalize esses pontos de contato. Uma vez que você teve um primeiro contato ou um segundo contato com os noivos, descubra informações que deem para você a oportunidade de personalizar toda a jornada. Comece a chamar pelo nome, comece a mandar uma proposta pelo nome, comece a lembrar se ela gostou de um detalhe específico sobre algo que você falou, relembre ela em algum momento disso. Eu falei para vocês sobre nutrição. Em algum momento, essa noiva ela vai falar para vocês assim, olha, eu tenho muita dúvida se eu devo casar ao ar livre ou se eu devo casar num espaço fechado. Meu sonho é ao ar livre, mas eu tenho medo disso, disso e disso. Por que não no meio do processo, você manda para ela algumas dicas de como casar ao ar livre com mais segurança, quais são os pontos que podem minimizar alguns riscos do casamento dar errado. Isso chama-se nutrição. Isso é um ponto dentro da sua cadência que pode elevar e muito o nível de interesse e o nível de atenção que uma noiva possa dar para você. O terceiro movimento aqui, e a terceira dica é quais são os meios que eles preferem. Hoje em dia vocês vão escutar muitas pessoas falando que os noivos preferem o WhatsApp, que os noivos não têm tempo, que eles preferem vir no Instagram, comentar, mandar uma mensagem, que eles não querem falar por telefone, que eles não querem presencialmente. Isso é uma realidade do nosso mercado. As pessoas estão cada vez mais imediatistas, elas querem cada vez menos gastar tempo. O ponto aqui é, descubra quais são os pontos que ela prefira e sim, avance com eles, melhore cada vez mais esses meios de comunicação que os seus noivos preferem. O desafio aqui é, dentro de um processo de vendas bem estruturado, você precisa entender que uma ligação, uma reunião por videochamada, uma reunião presencial, ela é uma obrigação por tua parte. Você precisa levar esse cliente para um processo onde você tenha mais competência na hora de converter e estruturar uma venda. Você não pode simplesmente se desafiar a aceitar tudo que o teu cliente quer. Mas entenda quais são os meios que ele prefere, entenda quais são os canais que ele prefere e mais gosta e sim, dê esse valor para ele. Terceiro ponto, você precisa entender que quanto mais telefonema você fizer, mais agressivo na venda você vai estar. Isso está errado? Pelo contrário, eu gosto muito de agressividade em venda. Para mim a venda é controlada pelo vendedor. Para mim a venda tem que ser estruturada do primeiro ponto ao último ponto por você que quer fechar o contrato. Eu não sou um vendedor passivo, eu prefiro uma venda mais ativa. E quanto mais ligação, quanto mais ação de telefonema ou de reunião presencial você tiver na sua cadência, significa que você tem mais agressividade para a conversão de venda. Quanto mais você leva a conversa para um e-mail, para um WhatsApp ou até para as redes sociais, pelo direct, pela mensagem, significa que você pode se transformar num vendedor mais passivo. Aí é uma questão de perfil. Eu particularmente gosto de controlar minha venda. Quem controla a venda para mim é o vendedor. Se você tornar a sua cadência o mais passiva possível, você acaba ficando na mão do cliente ou até você acaba jogando uma grande responsabilidade nessas estratégias de qual mensagem mandar, qual a copy que você usa para persuadir melhor eles com relação ao texto e por aí vai. E o quinto e último ponto, eu vou reforçar só o ponto. Quanto mais caro é o teu contrato, eu sei que dentro de uma jornada de compra dos noivos, existem fornecedores que cobram muito e existem fornecedores que cobram menos. Existem inclusive empresas do mesmo segmento que alguns cobram mais caro do que os outros. A minha sacada aqui para vocês é, quanto mais caro for o seu contrato, se você de fato tem um preço relevante no mercado, se você tem um alto valor agregado, significa que a sua cadência ela precisa ser estruturada com um pouco mais de longo prazo. Você não pode se desafiar a querer converter uma venda de alto ticket de forma rápida. As chances são que você possa perder mais rápido ainda essa conversão de venda. E é isso que eu não quero que você tenha. A cadência de vendas, esse fluxo de cadências para quem quer vender melhor, ele significa estruturar essa sequência de abordagens, e ela pode ser maior ou menor, de acordo com o preço que você cobra, de acordo com a complexidade da sua venda, mas ela nasce para que você organize essa mensagem de um jeito onde os noivos eles fiquem presos na venda por você.
que eles de fato queiram contratar vocês e vocês ganham, em cada ponto de contato, vocês ganham mais a atenção dos noivos, vocês ganham mais o valor deles e vocês consequentemente acabam conseguindo converter mais vendas. Eu vou trazer aqui uma última sacada para finalizar o vídeo. Estatisticamente, existe uma técnica chamada técnica de break-up. Sabe aquele noivo que parou de responder você? Sabe aqueles noivos que você mandou, já fez uma cadência, fez um fluxo, fez tudo que você tinha que fazer, em algum momento eles pararam de responder você, eles simplesmente ignoram a sua existência. Você tenta um contato, tenta chamar a atenção deles, tenta perguntar o que houve e eles não respondem você. Eu não sou eu que chamo, essa técnica não é minha, mas existe uma técnica chamada técnica de break-up. Break-up em inglês é término de namoro mais ou menos. Então, essa técnica ela faz com que você faça o seguinte: em algum momento, se os noivos pararam de te responder, você vai mandar uma mensagem para eles pelo WhatsApp ou por e-mail, para quem usar e-mail, ou até no Instagram de repente. E essa técnica fala assim: traga para você o poder da venda de novo. Quando o noivo para de responder, ele sente que ele está com o poder de converter a venda ou não, de querer comprar de você ou não. Eu quero que você, na técnica de break-up, tire esse poder dele. Então você vai fazer o seguinte: olha, noivo, noiva, eu imagino que você deva estar na sua jornada de contratação aí do casamento, complicada. Eu entendo todo o seu momento, eu entendo todos os seus desafios, mas olha aqui, a proposta que eu fiz para você, toda aquela história que eu te contei, toda aquela proposta que eu fiz especialmente para você, eu infelizmente em 2 dias eu vou tirar ela não vai mais estar válida. Não estar mais válida o preço, a data não vai estar mais disponível. Eu entendo que talvez não seja o momento de você contratar uma empresa igual a nossa. Eu entendo que talvez você esteja com dúvidas ainda se contrata fulano de A, fulano B, por quaisquer motivos que sejam. Mas a minha proposta, infelizmente, eu estou tirando da mesa. Se você tiver interesse de voltar a conversar comigo, em contratar uma empresa que passe segurança, uma empresa séria, idônea igual a minha, que de fato queira realizar o teu sonho, eu estou à inteira disposição. Mas nesse momento eu estou te avisando, em 2 dias, essa proposta que eu te mandei, ela não vai mais existir. Eu não vou conseguir segurar esse preço e nem conseguir segurar a data do teu casamento. Mas desejo sucesso para você no seu casamento e eu estou à disposição para o que você precisar. Percebam que eu trouxe de volta o poder da conversão da venda. Quer parar de me responder? Não tem problema, mas assim, a proposta que eu te mandei está cancelada. A data que eu te reservei não existe mais. Em algum momento, se você quiser uma empresa séria igual a minha, me chama. Se você está com dúvida ainda de contratar as opções A, B e C do mercado, sem problema. Eu me coloco à sua disposição quando você quiser voltar a falar com uma empresa séria. Acreditem, estatisticamente, essa ação de break-up ela faz com que 30% das pessoas que estavam te ignorando voltem a te responder com rapidez. A taxa de conversão ainda depende muito de você, mas que você consegue voltar a ganhar a atenção das pessoas e voltar as pessoas para essa jornada e, obviamente, a tentativa de conversão de venda, ela continua existindo. Então, entenderam a importância, gente, da cadência de venda? Entenderam o quanto isso pode ajudar vocês e contribuir vocês nessa jornada de conversão de venda, de pontos de contato? E principalmente para que vocês entendam que existe um princípio, não é só querer vender, é querer se conectar, é querer gerar relacionamento, é querer gerar uma experiência na contratação com seus clientes. Vocês precisam assimilar a importância, inclusive de no processo de venda, nutrir, ou seja, nem todo ponto de contato é para querer converter, nem todo WhatsApp é para falar, você vai comprar de mim? Vamos fechar aquele contrato? Vamos? Não! Muitas vezes olha aqui, estava vendo um material aqui na minha empresa, umas fotos, e eu lembrei que você gostou de uma flor específica e eu achei que no meu backup aqui de fotos de casamento que eu já fiz, olha que legal esse casamento que eu já fiz. E simplesmente você manda uma nutrição despretensiosa para essa noiva, para esse noivo, pelo simples fato de você estar empenhado em estruturar pontos de contato, uma sequência de abordagens que façam com que você ganhe cada vez mais o engajamento e o valor dos noivos que você quer converter em venda. Eu sei que o assunto é um termo técnico, eu sei que passa por uma impressão de uma estrutura de uma venda mais complexa, mas não é. Aqui para mim o importante é que você entenda que uma cadência nada mais é do que o que você já faz no seu dia a dia. Só que muitos de vocês fazem isso de forma aleatória, de forma não organizada e não estratégica, não proposital.
O meu pedido aqui com esse vídeo é que você comece a pôr no papel minimamente uma estrutura de uma sequência, que você pare para pensar qual é a melhor sequência para o teu negócio, para a tua empresa, o que vai te dar mais resultado. Se você começar a metrificar, se você começar a avaliar essas sequências, eu te garanto que em um ano você vai ter um grande know-how de como melhorar as suas conversões de venda e ter uma receita mais previsível e não ficar dependendo de indicação ou dependendo da sorte ou dependendo de fatores externos para converter uma venda. Você é o dono da tua venda. E quem estrutura a conversão da tua empresa é você. Então, eu sugiro que você inicie minimamente uma primeira cadência de vendas para entender o que eu estou falando. Eu sigo na minha sequência de 100 vídeos produzidos, um por dia para você, até o Ed Pro Summit. E eu quero que você que não se inscreveu ainda, se inscreva, porque os ingressos são limitados e o Brasil inteiro tem a oportunidade de estar nesse maior evento para o fornecedor de casamento que quer, de fato, captar o noivo ideal e triplicar o seu faturamento ou o seu lucro. E eu quero saber se você está disposto a isso. Conta comigo. Obrigado.